Um pouco de tranquilidade terão agora as telefonistas. Parabéns por essa conquista. Declaração de voto, deputada Maninha. 1 minuto, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, galeria aí presente, eu só queria dizer a vocês o seguinte: finalmente nós estamos enviando ao Executivo um projeto autorizativo que pode corrigir as distorções que estão acontecendo com a categoria das telefonistas. Este projeto pretende corrigir essas distorções e nós temos certeza que, ao corrigi-las, nós estaremos assegurando um direito, que é o direito de vocês terem garantido tudo aquilo durante o tempo que trabalharam. Portanto, venceu o bom senso e venceu a persistência de todas vocês. Parabéns! Declaração de voto, deputado Luiz Estevão. 1 minuto, por favor. Deputado Luiz Estevão, declaração de voto. Apenas para cumprimentar aqui as auxiliares de telefonista aqui presentes, que vão para casa vendo que a Câmara Legislativa realmente trabalha para o povo do Distrito Federal, vão para casa com a solução do seu projeto e, portanto, com o seu problema resolvido, graças ao trabalho dos deputados distritais e da nossa bancada. Muito obrigado, pessoal. Declaração de voto, deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezados telefonistas e telefonistas aqui presentes, quero parabenizar o deputado Miqueias Paes por esse projeto, mostrando grande sensibilidade do deputado Miqueias e que vem fazer justiça à laboriosa classe das telefonistas do Distrito Federal. Você está de parabéns, deputado Miqueias Paes, como estão de parabéns as telefonistas. Muito obrigado, senhor. Declaração de voto, deputado Xavier. 1 minuto, por favor. Eu quero parabenizar o deputado Miqueias por esse excelente projeto e vocês também que estão ali, o gabinete do deputado Miqueias também, e as telefonistas, né? Parabéns. Falta criar agora o Dia da Telefonista, não sei se tem ainda, né? Se a gente pode criar. Então nós vamos fazer um projeto aí, se não tiver, o Dia da Telefonista. Parabéns. Vocês ligam para mim lá no meu gabinete também. Liga para mim. Tamo junto aí. Muito obrigado. Liga para mim, não liga para ele, Peninha. Projeto segue a votação, segundo turno. Solicito ao senhor secretário, deputado Cafu, que faça a leitura do próximo item da ordem do dia, o item número 9. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei. De resolução. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 032 de 1995, que cria cargos na estrutura provisória da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Autor, mesa diretora. Com a palavra o senhor relator pela mesa diretora, deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, eu peço para dar o relatório na próxima sessão extraordinária a ser convocada após essa, e ao mesmo tempo que faço a questão de ordem para pedir que ao pensamento do projeto número 165 de 95 ao projeto 556 de 95. A primeira parte da questão de ordem, deputado, é acolhida e dispensada, portanto, a manifestação nesta sessão da mesa diretora, ficando autorizado que esse parecer será emitido na próxima sessão extraordinária. Quanto à pensação, essa presidência defere e incluirá na ordem do dia o pedido, o requerimento do deputado. Essa presidência defere o pedido de apensação e determina que a questão de ordem do deputado seja levada a efeito na próxima sessão extraordinária. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão extraordinária. Convocamos sessão extraordinária a realizar-se em seguida a esta com a seguinte ordem do dia. Item número 1. Projeto de lei 95, discussão e votação em primeiro turno
do Projeto de Lei 953 de 95, que dispõe sobre parcelamento de solo para fins urbanos no Distrito Federal e dá outras providências. Item de número 2. Discussão e votação da redação final do Projeto de Lei 878 de 95, que concede abono especial fixo aos servidores integrantes das carreiras que menciona. Autor, Executivo Local. Item de número 3. Discussão e votação da redação final do Projeto de Lei 945 de 95, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal e oferece garantias e dá outras providências. Da autoria do Executivo Local. Item de número 4. Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 817 de 95, que institui o Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, FAS-DF, de autoria do Executivo Local. Item de número 5. Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 556 de 95, que dispõe sobre a criação de Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e da outras providências. Item de número 6. Discussão e votação do segundo turno do Projeto de Lei 126 de 95, que dá nova redação ao artigo 5º da Lei 427, de 7 de abril de 93, que reestrutura o cargo de nível básico das carreiras que menciona e dá outras providências. Autor, deputado Miqueias Paes. Item de número 7. Discussão e votação em primeiro turno do Projeto de Lei 291 de 95, que autoriza a doação de lotes a templos religiosos situados em área especial na forma que especifica e dá outras providências. Autoria do deputado Adão Xavier. E item de número 8. Discussão e votação em primeiro turno do Projeto de Resolução 032 de 95, que cria cargos na estrutura provisória da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dá outras providências. Autoria da mesa diretora. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão. Declaro aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do item número 1 da ordem do dia. Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei número 953/95, dispõe sobre parcelamento de solo para fins urbanos no Distrito Federal e dá outras providências. Autor... Vários parlamentares. Adão Xavier, Benício Tavares, Cláudio Monteiro, vários. Diversos, como... Com a palavra o senhor relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Benício Tavares, para dar parecer sobre a matéria. Senhor presidente, solicito da presidência o projeto. Assessoria da mesa encaminhará a Vossa Excelência o presente projeto de lei. Daniel. Ele diz o seguinte, que no artigo 5º, entidade civil representativa precisa adquirir esses lotes. Porque diz o seguinte, do jeito que a gente deixou, mais Senhor presidente, eu peço permissão para dar parecer oral sobre a matéria. Essa presidência defere. Senhor presidente, o relatório do presente projeto veio a essa casa... Essa presidência solicita aos senhores parlamentares o obséquio
de permitirem que o senhor relator possa, senhores e senhoras deputados, que o deputado possa fazer o seu parecer livremente. Senhor presidente, foi apresentado a essa casa 3 projetos sobre a matéria e que foram, obviamente, retiradas para que a gente pudesse acolher o projeto de 953, que é fruto de um amplo acordo e de discussões de vários deputados. O nosso voto do relator, é que o projeto apresentado não encontra nenhum óbice que possa obstaculizar a juridicidade, a constitucionalidade e a técnica legislativa do presente projeto. Gostariam apenas de apresentar uma emenda supressiva de relator aos incisos 1, 2 e 3 e parágrafo 2º do artigo 5º. E faço acato a emenda apresentada de plenário do deputado Daniel Marques. Essa aqui ele está isentando rima, nós não estamos concordando, nem Rodrigo, nem eu. Então, pera, só um minuto. Achei que não fosse aqui o negócio. Pede só um minuto para dar parecer essa emenda. Ele está isentando. Não, vamos fazer igual o Magela. Magela vai apresentar aqui. Não, espera, não. Só um minutinho, dá um minuto de prazo. Tu pede um minuto de prazo para dar parecer essa emenda enquanto eu mostro o documento para ele. Mas não, já apresentei aqui. Ele que está. Não, negativo. Não tem nada de dificuldade. E sou também de aprovação da emenda número 1, apresentada pelo deputado José Edmar, pela sua constitucionalidade e juridicidade. Quanto à questão econômica, a outra comissão poderá emitir parecer sobre a matéria. Aí dá prazo para discutir, tá? Que eles discutem... Deixa eu só te dizer. O governador não pode porque tinha que... É obrigatório, porque diz a Lúcia. Obrigado. Pegou direitinho. Deixa eu te mostrar. Não, tem uma obrigatoriedade, que é verdade. Aí vocês destacam a emenda do Zé e dá parecer contra. Lúcia, acho que destacar não é melhor. Não, pode botar o parecer do CCJ, qualquer coisa. Isso. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra a deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, esse projeto que autoriza o parcelamento do solo para fins urbanos do Distrito Federal foi um projeto construído com muito esforço aqui por um conjunto de parlamentares que em diversas reuniões ouviram sugestões dos deputados, voltaram aos seus partidos, trouxeram novas sugestões e, infelizmente, sempre acontecem ainda as emendas de plenário. Uma delas nós discutimos previamente, que inclusive foi solicitado pelos companheiros que estão presentes nas galerias, que nós suprimíssemos todos os incisos do artigo 5º. Quais sejam esses incisos? Até para a gente votar com muita consciência. Esses incisos falam dos condomínios, dos parcelamentos de solo, melhor dizendo, implantados sem a autorização do poder público até a data da publicação desta lei. Nós fazíamos algumas exigências, mas nós nos dobramos à força da argumentação de que estas pessoas teriam que se submeter à legislação que é pedido a qualquer um que queira parcelar o solo. Portanto, eles estariam já submetidos a todos os passos que a lei exige. Não deveríamos fazer a excepcionalização. Então, nós, todos que participamos da discussão, acordamos em retirar e que foi dado pelo relator. O deputado Daniel Marques apresenta uma emenda de supressão bastante interessante, que foi acatado porque não muda o teor do projeto e também coincide com nosso desejo.
No entanto, o deputado Zé Edmar apresenta uma emenda que eu quero que vocês escutem, que discutiram o projeto, para saber se a gente acata ou não. Eu, a princípio, sou contra essa emenda acatada pelo relator, que diz o seguinte: inclua-se no artigo 3º o seguinte parágrafo único. Os procedimentos previstos nos incisos 5, 6, 7 deste artigo, relativos à elaboração do EIA-RIMA, somente serão exigidos nos casos em que, a critério do órgão ambiental competente, houver risco de degradação significativa do meio ambiente. Eu só quero lembrar que é exatamente o RIMA que vai dizer isso. Se você estiver isentando, você não vai estar tendo um relatório de impacto do meio ambiente. Então, eu acho que, na minha visão, a emenda ela não colabora. Agora, quero criticar a forma também. O deputado está vibrando aqui. Por que ele não compareceu a nenhuma reunião dos líderes e, como líder, apresentou a emenda para a gente discutir? 30 segundos para eu poder terminar, senhor presidente. Eu acho que um projeto que requer a construção, e quem trabalhou sabe disso, não pode ter surpresas em plenário, até mesmo porque rompe com o trabalho feito por aqueles deputados. Então, eu acho que é preciso discutir, sim. Mas nós temos que criar a cultura de participarmos das reuniões de líderes, de apresentarmos as emendas lá. O líder do PMDB estava lá, o PSDB era sempre chamado, o PT esteve representado. Então, essas emendas, todos os partidos, o deputado César Lacerda esteve sempre presente, nós temos que criar o hábito de comparecer às reuniões de líderes para evitar esse tipo de debate em plenário. Quero ser convencida, deputado Zé Edmar. E se for convencida pelos meus pares, eu voto a favor. Com a palavra, o deputado Rainha. Depois o rei também. Você pediu, ué. É que parece os dois. Eu quero falar. Presidente, Vossa Excelência gostaria que eu usasse a palavra? Senhor deputado, Vossa Excelência solicitou a palavra no momento em que o assunto foi colocado em discussão. Não, eu não fiz uso da palavra. Foi solicitação do deputado Rodrigo Hollenberg. Eu faço até um apelo para que ele deixe de usar a palavra para a gente votar rápido o projeto dos condomínios. Com a palavra, o deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezados condôminos, presentes aqui nesta casa hoje, todos aqui, dos parlamentares aos condôminos, são testemunhas da minha luta, desde o primeiro dia nesta casa, pela regularização dos condomínios. E tenho debatido com os condôminos, nos seus condomínios, de que essa é uma tarefa conjunta e que devemos ter os espíritos desarmados. E que cobrarei, como membro da bancada do governo, a agilidade do governo do Distrito Federal no processo de regularização dos condomínios. Essa legislação que nós estamos aprovando hoje, nesta casa, ela só terá eficácia se o governo, de fato, resolver regularizar. E eu estou sugerindo ao governo a criação de um grupo avançado de trabalho, multidisciplinar e móvel, que visite os condomínios e, com a presença dos condôminos, identifique quais são os problemas dos condomínios e quais as formas mais rápidas de resolver em busca da regularização. Isto porque, senhor presidente, entendo hoje que o processo de regularização dos condomínios não é apenas do interesse dos condôminos, mas é de interesse, sobretudo, de toda a sociedade, que poderá, com a venda dos lotes e com a cobrança de impostos, ver esses recursos investidos em áreas prioritárias do governo. Mas, senhor presidente, senhores parlamentares, senhores condôminos, vocês também são testemunha que sou favorável à regularização, mas não abro mão em circunstância alguma de que isso seja feito com responsabilidade. A emenda do deputado José Edmar, que propõe que não se faça o RIMA ou que só se faça o RIMA caso haja risco de degradação ambiental, não pode ser aprovada por esta casa. Não pode, porque nenhuma pessoa pode chegar no condomínio, por melhor técnico que seja, e diga: aqui há risco de degradação ambiental e ali não há. Não! Não e não! O que vai dizer se há risco de degradação ambiental é o estudo técnico, é o EIA-RIMA, é o estudo técnico e o relatório de impacto ambiental. Porque numa mesma área, se for feita de uma determinada forma, pode haver risco de degradação ambiental.
se for feita de forma desordenada, poderá haver sérios prejuízos, não só para os condôminos, mas para toda a sociedade, que é a dona, na verdade, do patrimônio da terra do Distrito Federal. Então, senhor presidente, eu faço um apelo a esta casa, que seja cumprido o acordo, e nós já avançamos no acordo com a participação dos condôminos, de retirar do projeto a exigência de 10% de construção, porque se nós tivéssemos, respeitando esses 10%, nós estávamos prejudicando aquelas pessoas que respeitaram a ordenação, a instrução do governo, em detrimento daqueles que desrespeitaram e construíram. Mas não vou abrir mão, em hipótese alguma, de exigir o relatório de impacto ambiental para que a qualidade de vida da população do Distrito Federal seja assegurada. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado José Edmar. A presidência deseja saber se o deputado José Edmar deseja fazer uso da palavra. Com a palavra, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores dos condomínios irregulares, particulares, privados, só queria dizer uma coisa para vocês. Eu apresentei uma emenda que sempre foi um debate nessa casa, a questão da elaboração do EIA-RIMA. Quando da votação da cidade estrutural, me apresentaram um relatório de impacto ambiental que dava para rir no relatório. E aí começamos a discutir o relatório de impacto ambiental. E aí realmente denunciamos naquela época a máfia do RIMA, a máfia do RIMA, o cartel do RIMA que tinha em Brasília. Mostramos os nomes, as empresas que faziam e tudo mais. E hoje, ao discutir o projeto de condomínios e o projeto que vem exigindo a elaboração do RIMA, eu quero aqui apresentar novamente as mesmas colocações que fazia no passado. E quero dizer que elas estão substanciadas por um parecer também semelhante àquele parecer meu, do próprio governo, em que atesta em que há um cartel de rimas, há uma máfia de rimas em Brasília, e que o governo próprio entende também a necessidade de suprimir tais exigências para fornecer, para dar a possibilidade do parcelamento em áreas particulares. Portanto, que me perdoe o nobre deputado Rodrigo Hollenberg, que falou ainda há pouco, mas é necessário que o deputado Rodrigo Hollenberg esteja mais por dentro, inclusive, da seriedade com que o governo Cristóvão tratou esse assunto. E eu quero aqui encarecidamente deixar claro para vocês que eu parabenizo o governador Cristóvão Buarque pela clareza, mesmo que tardio, mesmo depois da estrutural, mas agora, para beneficiar o pessoal dos condomínios, a clareza com que ele também tem a mesma ideia que tive no passado, e que emite um parecer, emite uma mensagem a essa casa, onde fala de todas aquelas preocupações que tínhamos no passado. Portanto, é extremamente pertinente a nossa emenda, que eu espero contar com o apoio de todos os deputados, porque essa emenda somente beneficia os condomínios particulares e, de modo algum, vai beneficiar a máfia, os cartel do RIMA que tinha aí. Muito pelo contrário, facilita em tudo e dá a condição de agilizar e os senhores terem a regulamentação dos seus condomínios o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor deputado. Com a palavra, o deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, meus prezados condôminos, naturalmente a gente percebe que já há um sentimento de confiança na busca de uma solução para a grave e longa caminhada daqueles que buscam a moradia. O projeto apresentado é um projeto de consenso dos líderes partidários.
Eu simplesmente fico a questionar da boa vontade do próprio governo Cristóvão em resolver a questão, até porque, vencidos 11 meses do seu mandato, até agora nenhuma proposta concreta aqui foi enviada. E Zé Edmar Cordeiro tem sua razão, porque a questão dos relatórios que ele respeita, os estudos técnicos de viabilidade ambiental e o próprio RIMA, é bastante questionável. E eu lembro que num governo, determinado local, não podia ser implantado porque o RIMA era contra, em outro governo o RIMA era a favor. Então é preciso que os condôminos fiquem atentos para essa questão. Até parece que o meio ambiente é mais importante que o homem. E aí é que eu acho que é preciso que nós estejamos atentos para não permitir que alguns aí desinteressados pela questão dos condomínios venham encontrar barreiras de cunho ambiental para prejudicar direitos adquiridos. O que nós entendemos é que esta casa está dando um passo. Não estou convencido de que é o passo certo totalmente. Mas é um passo, é uma caminhada na busca do encontro de uma solução. Evidentemente que é preciso que os líderes governistas assumam um compromisso e façam com que o governo Cristóvão venha realmente a regularizar os condomínios, que foi a promessa de campanha de fazê-lo em 3 meses. E repito, já se foram 11 meses. E me parece que até a sanção desta lei, que está sendo proposta aqui nesta Câmara, nós estejamos aí vencidos 12, 15 ou 18 meses para começarmos verdadeiramente os relatórios e os estudos de impacto ambiental. De forma que nós queremos colaborar. Queremos colaborar no sentido pragmático que permita aos condôminos uma solução, presidente, estou concluindo, uma solução definitiva em favor daqueles que lutaram ao longo de muitos anos na busca da moradia. Meu voto será favorável, porque eu senti que há um sentimento de aprovação por parte dos condôminos. Muito obrigado. Não. Essa presidência solicita que os deputados que desejam fazer uso da palavra, por favor, se manifestem. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, desde o início dessa legislatura, me manifestei a favor da regularização dos condomínios. Vou seguir a sua ordem. E naquela ocasião afirmei que nenhuma solução seria possível se não tivesse o apoio da unanimidade dos deputados desta casa. E felizmente, houve um consenso entre todas as lideranças de todos os partidos que representam nesta casa a população do Distrito Federal. Sou favorável à regularização o mais rápido possível dos condomínios e, com isso, estaremos resgatando uma legítima aspiração da população do Distrito Federal diante da falta de moradia e de uma política definida de moradia para a população do Distrito Federal. Sou favorável também à emenda do meu companheiro de partido, Zé Edmar, que vem facilitar ainda mais a regularização desses condomínios. Portanto, parabéns a vocês, porque é uma vitória do movimento organizado, de vocês que souberam se mobilizar, se organizar. E esta casa, ela só justifica a existência desta casa se for para atender os legítimos interesses da comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu quero realmente
parabenizar esta casa, porque finalmente chegou ao final desse processo tão doloroso que foi a questão dos condomínios, objeto inclusive de uma CPI nesta casa. E eu gostaria aqui também de apoiar a emenda do deputado Daniel Marques, o inciso 3º, que diz o seguinte, que será regularizado somente aqueles condomínios que tiverem 10% já construído. E aqueles que não tiverem esses 10% vão ficar fora. Não é isso, deputado? Não é isso? Então não podemos concordar com isso. A outra questão diz o seguinte, considera-se implantado também o parcelamento que possui obra de infraestrutura e habitações embargadas pelos órgãos administrativos. Olha, naquela época, o que acontecia? Aquelas pessoas que obedeceram à lei, que não construíram, então não serão legalizados. Ou seja, aqueles que construíram, aqueles que, mesmo notificados pela administração, infringiram a lei e fizeram alguma habitação, aqui agora permite a legalização. E aqueles que obedeceram, que não fizeram nada, não serão legalizados. Então, eu gostaria de rever essas duas posições, junto com o deputado Daniel Marques, e vamos votar, sim, a favor desse projeto. Mas observando essas duas questões, que é muito importante. Conceda a palavra ao deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, moradores de condomínios que estão aqui hoje. Eu, desde o primeiro dia do meu mandato, em 1991, estive debruçado sobre a questão dos condomínios. E tivemos oportunidade de trabalhar este assunto aqui, tentando encontrar soluções que fossem razoáveis para o poder público e para os compradores de lotes nos condomínios. Apresentamos, dentro do plano diretor, uma forma que buscava resolver esta questão. Não foi ainda daquela vez. Neste ano, com o compromisso de todos os parlamentares desta casa, nós decidimos colocar esta questão como uma das prioritárias. Hoje, na discussão que fazemos agora, acho que precisa de aperfeiçoamento. Eu, particularmente, estava propenso a apresentar uma emenda, que eu sei que é uma emenda que é o desejo de todos os moradores de condomínio, que é permitir que, depois de regularizado o parcelamento, possam permanecer como condomínios, e isso permitindo que as pessoas mantenham a situação atual, mantendo a situação de condomínios. Acho que isso é um aperfeiçoamento no projeto. Mas eu estou preocupado com uma coisa. Eu acho que o consenso que foi construído aqui deve ser preservado. E, em nome deste consenso, eu aceito até não apresentar esta emenda, para que o projeto seja votado ainda hoje e para que nós possamos sair daqui com as linhas gerais para a regularização dos condomínios. Nós queremos que seja efetivamente votado e saiamos para o grande consenso. Mas, com certeza, sabendo que este é o desejo dos moradores dos condomínios, se não apresentarmos emenda hoje, estaremos apresentando no momento seguinte um projeto que permita a constituição dos condomínios ou a permanência dos condomínios, porque nós sabemos que este é o desejo. Agora, o que eu quero neste momento, senhor presidente, é que nós possamos dar mais um passo para acabar com a agonia de quem comprou lote, construiu casa e quer ver a sua situação regularizada, a sua situação resolvida, para que nós possamos concluir o ano dando um presente de Natal para essas pessoas,
caminhando pela regularização dos condomínios. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Você está me gozando. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores proprietários de lotes em condomínios presentes a esta sessão. Alô? Bom, eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, é com grande satisfação que eu vejo nós darmos um passo de uma longa caminhada que nos levará certamente à regularização dos condomínios existentes no Distrito Federal. E eu quero dizer o seguinte, eu nunca considerei os condomínios irregulares. Por quê? Porque só é irregular aquilo que contraria alguma regra. Se não havia regra para a constituição de condomínios, qual é a regra que os condomínios estavam contrariando? Portanto, eles não poderiam ser irregulares. Esse sempre foi o grande erro e a grande omissão dos legisladores no Distrito Federal, porque eles nunca, única unidade da federação que nunca teve uma norma para parcelamento e para a constituição do fracionamento do solo urbano. Com essa lei hoje aqui, nós estamos corrigindo esse equívoco, porque a Lei 6766, ela deu as normas gerais, mas ela precisa ter os seus procedimentos adaptados à realidade de cada estado, o que não havia acontecido no Distrito Federal. Quando iniciamos as discussões a respeito dos condomínios em terras privadas, houve um determinado momento em que eu fiquei muito frustrado, porque nós estávamos apenas tratando da situação de fato existente, esquecendo do nosso papel de legisladores, que é fazer leis que resolvam os problemas do passado e do presente e que sirvam para aqueles que querem segui-las no futuro. Felizmente, esse assunto foi revisto e hoje a lei que nós pretendemos aprovar aqui, ela permite a aprovação dos condomínios já existentes com 100%, com 1%, com 0%, que não foram implantados, que estão apenas no papel e até aqueles condomínios que alguém um dia queira constituir no Distrito Federal. Esse é o nosso objetivo, não é regularizar alguns, é regularizar todos, de forma que aqueles que estão feitos possam ser regularizados, aqueles que estão projetados possam ser regularizados e aqueles que queiram fazer novos condomínios possam fazê-los na forma da lei. Porque o desejo de todo cidadão é se comportar dentro da lei. Ninguém pode se comportar dentro da lei se essa lei, até o presente momento, simplesmente não existia. A outra questão, para terminar, senhor presidente, a questão dos 10%, eu quero dizer o seguinte, ela está sendo revogada porque ela não tem o menor sentido. Nós estamos propondo a regularizar todo mundo, portanto não interessa quantos por cento existe do condomínio regularizado. Portanto, eu quero dizer aqui que é com satisfação, porque toda vez que a Câmara Legislativa pode mostrar ao povo do Distrito Federal que ela caminha no sentido de dar soluções a seus problemas, todos nós, povo e deputados, saímos vitoriosos. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, amigos condôminos, desde o primeiro momento, inclusive da minha campanha, assumi um compromisso com os condôminos. Porque sempre acreditei que a solução, e sempre repeti em todas as reuniões de condomínio, que a solução do condomínio seria, antes de ser uma solução do condômino, seria uma solução para o governo. Reverteria, antes de tudo, também em benefícios para o governo. Não só como um fluxo de caixa para o governo, mas também como estabelecimento de uma alternativa de um programa habitacional. Durante a campanha, assumi esse compromisso. Durante a CPI, alguns órgãos de imprensa quiseram me colocar em situação delicada e perguntaram sobre a minha visita em condomínio durante churrascos. Eu falei que não tinha perdido um só, que tinha ido a todos que haviam sido oferecidos e que em todas as visitas havia assumido esse compromisso de batalhar pela legalização dos condomínios. Hoje, felizmente, estamos aprovando essa lei. Uma lei que todos sabemos e é exatamente a repetição do que disse na última reunião com os senhores condôminos, que não é uma ilusão, de forma nenhuma. Não estamos dourando a pílula, não estamos resolvendo todos os problemas, mas é o passo decisivo. Aqui foi encontrada
Dessa forma foi encontrada a solução. O resto são problemas menores que, com certeza, saberemos equacioná-los. Com relação a essa emenda dos 10% de unidades habitadas, desde o primeiro momento fomos contra. Por quê? Premiava aqueles que desrespeitaram o governo, penalizando os que pacientemente atenderam o governo. Cheguei a entender com certa conformidade esse inciso. Por quê? Devido à abrangência do projeto nessa nova forma, ele abrangeria tanto os condomínios já implantados, como aqueles novos. Então, em qualquer situação, como disse o deputado Luiz Estevão, com 0, com 1, com 5, com 10 ou com 100%, a porta, o caminho para a legalização está aberto. Esse foi o principal passo que foi dado nesse momento. Parabéns a todos os condôminos. Conceda a palavra à deputada Maninha. A deputada abre mão. Conceda a palavra ao deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos da galeria aqui, eu quero dizer a vocês que aqui se vence mais uma etapa. Mas nós temos que ter a responsabilidade de não vender ilusões. Não sair daqui achando que a situação dos condomínios está resolvida. Porque isso aqui é mais um instrumento. É um instrumento para o governo fazer a regularização dos condomínios. Mas ainda tem muita batalha que vocês têm que travar e que nós temos que aqui pedir o compromisso dos deputados que apoiam o governo, pedir o compromisso do governo para agilizar as etapas de regularização dos condomínios. Porque nós sabemos e acompanhamos a batalha que vocês travaram para chegar no ponto que estão e não estão ainda no ponto ideal da regularização imediata. Ainda falta queimar várias etapas para chegar à regularização. E nós aqui entregamos hoje essa casa ao governo, mais um instrumento para que ele possa imediatamente agilizar a regularização. Gostaria de dizer também que ficamos preocupados e fizemos uma emenda que coincidiu com a do relator Benício Tavares, que nós achamos uma injustiça colocar os 10%. Porque aquelas pessoas que mais ficaram preocupadas em atender os ditames da lei é que seriam prejudicadas, e nós fizemos uma emenda supressiva e mais outra emenda. Também somente de redação, que não altera nada no projeto, mas é importante e foi acatada pelo relator, e tenho certeza que vai ser acatada também pela relatoria da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que tinha, no artigo 1º, inciso 2º, somente entidade civil legalmente constituída para requerer a regularização. E nós acrescentamos que essa entidade civil tem que ser representativa dos adquirentes, dos lotes ou parcela do respectivo parcelamento. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria de poder fazer meu pronunciamento neste momento, já que eu não tinha pedido anteriormente, estou pedindo agora. Senhor deputado, essa presidência esclarece que não é da presidência pedir para que o deputado fale e nem é da presidência impedir que o deputado fale. Muito bem. Democraticamente, concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, lembrando o nobre deputado João de Deus, Vossa Excelência é um homem bom. Senhor presidente, nobres deputados, condôminos aqui presentes, gostaria de dizer que, com muito orgulho, participei como membro da CPI que apurou a grilagem de terra no Distrito Federal. E a CPI teve 2 objetivos fundamentais. O primeiro, identificar os grileiros, aquelas pessoas que falsificaram documentos, que se apoderaram de terras públicas e que venderam essas terras a terceiro. E o segundo momento, que é o mais importante e que começa a se concluir agora, qual seja a de regulamentação dos loteamentos e condomínios que foram adquiridos pelos terceiros de boa-fé.
Nós já fizemos uma lei, já está aprovada, publicada no Diário Oficial, criando critérios de regulamentação dos condomínios e loteamentos irregulares em áreas públicas. Agora chegou a vez da criação da lei que vai regulamentar os condomínios e loteamentos irregulares em áreas particulares. E o que é importante que se diga é por que existiu a Constituição de Condomínios. Porque o governo, o Estado, não tinha uma política habitacional, principalmente para a classe média. E obrigou a classe média a procurar um modo digno para viver com a sua família em uma casa. E o modo que a classe média entendeu, que os trabalhadores entenderam, foi por condomínio. Quando o Estado é omisso, o Estado é ausente do seu dever, aí a população, aí o cidadão toma a frente. E certamente o cidadão adota a posição correta. Por isso esta casa não tem outra coisa a fazer a não ser buscar o caminho da regularização, que é um caminho que não vai atender só aos senhores, não. Aos senhores vai dar a tranquilidade de morar com a sua família na casa de vocês, porque investiram patrimônio, recurso, e estão lá, na dúvida se aquilo vai ser de vocês ou não. Essa casa vai dar essa tranquilidade. Agora, mais que isso, a regulamentação do condomínio gera empregos, porque os condomínios vão começar a ser construídos, as casas vão começar a ser construídas, gera impostos, impostos importantes para o Distrito Federal. O IPTU que o governador quer aumentar, ele não precisa aumentar, não. Basta que regulamente rápido os condomínios, que ele vai ter esse valor nos cofres públicos. E eu e o deputado, estou concluindo, senhor presidente, e eu e o deputado César Lacerda apresentamos uma emenda dizendo o seguinte: no artigo 3º, o processo de regulamentação passa por vários órgãos. Só para vocês terem uma ideia: TerraCap, PDF, INCRA, Sematec e CONAN. Então nós acrescentamos um artigo a esse, um parágrafo a esse artigo, dizendo o seguinte: que estes órgãos deverão tratar com prioridade absoluta todos os processos de regulamentação de condomínio, para que o Executivo não enrole a sua parte, porque esta casa está dando o exemplo de como fazer com a agilização. Muito obrigado. Essa presidência informa que foi apresentada ao longo da discussão emenda aditiva número 4, conforme referida pelos oradores. Para não prejudicar o tempo entre a discussão e a votação, essa presidência convoca o senhor relator da Comissão de Constituição e Justiça para, antes da votação, manifestar-se a respeito da referida emenda. Com a palavra, o deputado Benício Tavares. Ainda tem? O que é? Eu pedi um encerramento da sessão para a gente ver o jogo do Botafogo. Vou pedir o fim da sessão para a gente ver o jogo do Botafogo. O cara já é Botafogo, está bloqueando aqui o microfone. Depois a gente retoma. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a emenda apresentada, emenda aditiva número 4, que acrescente-se ao parágrafo único do artigo 3º com a seguinte redação: o nosso parecer é pela aprovação da presente emenda, por entender que ela vem a aperfeiçoar o projeto e atende os ditames de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Senhor presidente, fazendo também uma correção ao nosso parecer, nós estamos também suprimindo, quando apresentamos a supressão dos incisos 1, 2, 3 e parágrafo 2º, também a supressão do parágrafo 1º, porque ele ficou sem sentido e solto no artigo 5º. Então, nesse sentido, a nossa emenda é suprimindo o parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3 e parágrafo 2º. Em discussão, o parecer do senhor relator com as ressalvas mencionadas. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem sim estarão aprovando o parecer, incluindo as emendas e especialmente a emenda de número 4 apresentada por último. E informo que, a pedido da deputada Lúcia Carvalho,
Há um requerimento sobre a mesa de destaque para votação em separado da emenda de autoria do deputado José Edmar, apresentada, a emenda número 1, apresentada ao projeto de lei 953 de 95. É porque teve uma prejudicada. A minha já duas. Em votação, os deputados que votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado. Tendo recebido 21 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, com a ausência de 3 senhores parlamentares. Em discussão, o destaque apresentado. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não. A emenda? O destaque. Sim, senhor deputado. Vossa Excelência terá o direito de fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado Zé Edmar. Senhor presidente, a deputado é dado algumas prerrogativas e que, nesse momento, eu tenho que dizer. Eu também tenho minhas fontes de informações. Alguns têm, eu também tenho. E um informante do PT, muito amigo meu, lógico, mas isso, logicamente, eu tenho muitos amigos no PT, e principalmente coerentes, que quando a gente defende uma tese durante muito tempo, que eles comungam com a gente também, eles passam a nossa mão. E vejam bem, aí me perdoa o deputado Geraldo Magela, presidente dessa casa, e eu não vou dizer quem é, porque essa é a prerrogativa de deputado, de não dizer quem é, mas alguém me passou uma informação que era dirigida a Vossa Excelência, e que por esse motivo que eu apresentei essa emenda a essa casa, e por esse motivo que eu estou tão feliz nesse final de tarde, em que pese eu estar tão chateada de manhã, mas deputado também tem dessas coisas. Então, o senhor governador, mesmo que tardiamente, manda uma mensagem ao nosso prezado presidente dessa casa, deputado Geraldo Magela, e tardiamente reconhece, e parece que até extraiu das notas taquigráficas de quando falava da cidade estrutural, alguns tópicos do EIA-RIMA. E vejam na mensagem do governador o que ele diz. Contudo, em que pese o nobre preocupação dos senhores deputados legislativos da época, tal medida por si só não evitou o surgimento de novos condomínios irregulares. E mais que isso, acabou criando uma verdadeira indústria do EIA-RIMA,
fato amplamente divulgado pela imprensa local. Essa pseudo-indústria criou o verdadeiro cartel de empresas que, cobrando preços exorbitantes, maiores às vezes do que todos os recursos investidos pelo empreendedor da comercialização do parcelamento, sobretudo os parcelamentos rurais, tornou inviável a regularização de muitos condomínios, para os quais, segundo orientação técnica, poderiam ser dispensados do EIA-RIMA. Assim sendo, além disso, segundo denúncias, muitos dos EIA-RIMAs realizados por essas empresas careciam de profundidade, não sendo confiáveis suas conclusões, que não teriam outro objetivo senão cumprir a determinação legal. Concluindo, último, só saltando aqui os parágrafos, mas é fundamental. Essa presidência solicita ao deputado que, por favor, se atenha ao tempo destinado para não prejudicar o andamento das proposições que têm que ser votadas ainda, Mas é muito importante, senhor presidente. Estou concluindo. Estamos propondo a presente emenda à lei orgânica, que, na verdade, a emenda à lei orgânica suprimindo e acabando praticamente, eliminando todas as exigências do EIA-RIMA, que, na verdade, reforça mais ainda o papel dos órgãos ambientais e corrige algumas injustiças, além de representar um golpe de morte contra a chamada máfia do EIA-RIMA. São as razões, portanto, pelas quais peço a aprovação. Senhor presidente, como Vossa Excelência vê, essa emenda foi inspirada nessa mensagem do senhor governador Cristóvão Buarque, que veio para o nosso presidente da Casa. Portanto, e logicamente, vai resolver, praticamente facilitar a aprovação dos condomínios. Portanto, eu peço a aprovação de todos os deputados para essa emenda. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, o destaque do deputado José Edmar. Com a palavra, o deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro quero dizer que não tenho conhecimento dessa mensagem do governador. E quero deixar bem claro aqui, registrado, que embora da bancada de sustentação ao governo, se essa mensagem existir de fato, eu quero já declarar de antemão que voto contra ela, embora seja da bancada de governo. Porque acho que acima de qualquer coisa, da vontade do governo ou da vontade dos deputados dessa casa, está a Constituição Federal. E a Constituição é cristalina, absolutamente cristalina, quando no seu artigo 25, parágrafo 1º, inciso 4º, diz que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado, deve-se exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Quando o legislador colocou isso na Constituição, foi exatamente para garantir a qualidade do meio ambiente. E só se poderá dizer, com precisão, se uma determinada obra traz ou não impacto ambiental, após o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental. Nenhum técnico, por mais capacitado que seja, pode simplesmente olhar uma obra e dizer, aqui haverá ou não haverá degradação do meio ambiente. Repito, sou totalmente favorável à regularização dos condomínios. Cobrarei a agilidade do governo no processo de regularização. Serei sempre um aliado dos condôminos nesse processo. Mas o farei sempre com responsabilidade. Porque tenho certeza que o interesse público deve estar sempre acima do interesse particular. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Adão Xavier. Eu não sou da bancada do governo, mas seguindo a orientação do governador, através do seu projeto enviado a essa Câmara, nós vamos ter que votar com o governador nessa mensagem. Não havendo mais quem queira discutir, com a palavra o deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores. Há 2 domingos atrás, o jornal Correio Brasiliense trouxe uma manchete na primeira página.
O caos urbano ameaça Brasília provavelmente antes do ano 2000. É uma tese, não é um documento que nós possamos... Não é um documento que nós possamos dizer que é menor. É o estudo de mais de 2 anos e meio de um professor do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, especificamente da cadeira de cartografia, portanto de mapeamento, que é o Rafael, numa tese de doutorado na Universidade de São Paulo, em que ele coloca a questão da fragilidade do território que nós estamos dentro dele. Eu acho que aqui tem gente que conhece profundamente algumas coisas que eu vou colocar aqui agora. Tem ex-administradores. Em 1986, 87, houve uma grande erosão no PSUL. Lá no PSUL. O PSUL é uma espécie de bairro da Ceilândia que tem 13.600 lotes. O deputado César Lacerda vai saber do que é que eu estou falando. Uma erosão que foi deixada de lado, as enxurradas foram. Primeiro ela faz como erosão laminar. Depois ela vira ravina. E por fim ela virou uma vossoroca. O governo do Distrito Federal teve que aí... Senhor presidente, eu vou encerrar. O governo do Distrito Federal teve que intervir em termos de obra de engenharia. E aí queria dizer a essa casa, para conter aquela vossoroca, o governo local teve que gastar o equivalente em dinheiro. Isso é um relatório do Sindicato dos Arquitetos. Foi gasto em dinheiro, digo ao senhor presidente, o equivalente a 30 pessoas para tapar aquele buraco, para conter aquela vossoroca. Então eu queria aqui dizer, não dá para tratar o território do Distrito Federal de forma a desconhecer a responsabilidade que nós temos que ter, os cuidados que nós temos que ter com o meio ambiente. O meio ambiente que nós estamos dentro dele é muito frágil. Por isso, a proposta que o deputado José Edmar Cordeiro traz, nesse aspecto, ela é leviana com as responsabilidades que essa casa tem com a qualidade do meio ambiente dessa cidade. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Em votação, os deputados que votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para verificação dos votos dos senhores parlamentares. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Essa presidência solicita que a ordem seja reinstalada no plenário. Por favor, senhores deputados, estamos em processo de votação. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu, não. Deputado César Lacerda. Não. Deputado Cláudio Monteiro. Não. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus. Deputado Filipelli ausente. Deputado João de Deus ausente. Deputado Jorge Cauí. Não. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputada, sim. Deputada Lúcia Carvalho.
Não. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Não. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paes. Não. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Não. Deputado Renato Rainha. Não. Deputado Rodrigo Hollenberg. Não. Deputado Xavier. Não. Deputado Xavier. Não. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Xavier. Não. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Não com declaração. Deputado Renato Rainha, não com declaração. Não. 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 Não, ele disse não. 1, 2, 3. Essa presidência alerta aos senhores deputados que, para fins de votação, o deputado deverá responder ao seu voto e o presidente, o secretário fará a anotação. Se algum deputado entender que o seu voto não foi devidamente anotado, que peça retificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Show do rei. É uma bola murcha. Deputado Edmar Pirineus. A emenda número 1 apresentada ao projeto de lei 953 foi rejeitada, tendo recebido 5 votos favoráveis, 12 votos contrários, nenhuma abstenção, com a ausência de 7 senhores parlamentares. Declaração de voto, deputado José Edmar. Senhor presidente, é necessário que declarei meu voto sim, e aproveito para contestar as colocações do deputado Cafu, que chama de proposta leviana, e eu quero dizer, Vossa Excelência deveria estender a leviandade dessa minha proposta ao senhor governador Cristóvão Buarque, que manda uma mensagem também no mesmo sentido que falei. Agora, leviano é Vossa Excelência que fala uma coisa e cumpre outra, como foi o caso da cidade estrutural, que Vossa Excelência foi leviano a ponto de sempre defender uma coisa e votar contra. E hoje configura, mesmo tardiamente que eu estava certo, e Vossa Excelência, deputado Cafu, que é um leviano nessa casa, além de outras qualidades, das quais nos envergonha ter como companheiro nessa casa. Declaração de voto, deputado Renato Rainha. Senhor presidente, votei não, mas quero louvar a intenção do deputado José Edmar, que tentou buscar o melhor para os condôminos. Mas eu quero dizer o seguinte, que é importante que esta casa, que votou não, a questão da extinção do RIMA,
passe a fiscalizar essa questão dos rimas e, quem sabe, discuta aqui uma legislação, uma maneira da gente não permitir que esse preço, o valor do rima, fique solto aí para que as pessoas possam explorar os condôminos. Então, esta casa, eu tenho certeza que eu e os demais deputados que estão interessados em trabalhar seriamente no projeto de regulamentação, vamos começar a estudar a partir de agora um modo da gente fazer uma fiscalização sobre essas empresas que fazem o rima para que os senhores condôminos não sejam explorados. Declaração de voto, deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero parabenizar esta casa pela derrubada desta emenda. Considero que ela era um equívoco. Mas o que mais me impressionou, e quero aqui parabenizar os condôminos, é a demonstração dos próprios condôminos que estavam contrários à aprovação dessa emenda. Por quê? E agora, senhor presidente, fica muito claro que hoje existe uma consciência muito grande entre os condôminos de que nós temos que regularizar, sim, esses parcelamentos, mas devemos fazê-lo preservando a qualidade do ecossistema onde estão instalados. Porque certamente os maiores beneficiados com a qualidade de vida serão os próprios moradores dos condomínios. Parabéns, parabéns! Cada vez me sinto mais estimulado a ficar nessa luta com vocês, no sentido de buscar essa regularização com responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Geraldo Magela, 1 minuto, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero dizer que eu votei pela rejeição da emenda, apesar de entender a importância dela e, principalmente, a ideia do deputado Zé Edmar da dispensa do rima e pegando, inclusive... Senhor deputado, por favor, com a presença de um parlamentar na tribuna, a gente solicita, por gentileza, que os demais deputados respeitem a presença do parlamentar na tribuna. Reinicio, senhor presidente. Reitero a palavra ao deputado Geraldo Magela. Eu considero que a ideia da eliminação do rima, em alguns casos, seja positiva, mas eu quero dizer também que é verdade que o governo está discutindo a possibilidade da dispensa do rima em diversas situações, não só na questão dos condomínios. Por exemplo, num parcelamento para o Prodecon, que é um projeto de expansão econômica, num projeto de loteamento, pode ser desnecessária a apresentação do rima. O governo está discutindo isso, é verdade. E é verdade que se debate com os parlamentares também essa questão. Mas, neste momento, dando a exclusividade para os condomínios, me parece que não era a forma mais apropriada. De qualquer forma, nós temos que conseguir uma forma, primeiro, de agilização dos rimas para agilização da regularização dos condomínios. E segundo, para que eles sejam, de fato, um preço justo e não de acordo com o que estabelece hoje, como o próprio deputado Zé Edmar colocou, a máfia do rima. Agora, deputado Cafu, quero ser solidário a Vossa Excelência, apesar de não concordar com a forma que foi combatida a proposta do deputado Zé Edmar, quero dizer que Vossa Excelência tem, da minha parte, acredito de todos os parlamentares, o maior respeito pela forma como conduz o seu mandato e a sua postura nesta casa. Muito obrigado. Convido o senhor relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputada Lúcia Carvalho, a emitir o seu parecer. Rápido, Lucinho. Porque eu não vou sair daqui 9h30 da noite. 9h30 nada. Parecer da COF sobre o projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no Distrito Federal e da outras providências. O nosso relatório é idêntico ao anterior dado pelo companheiro Benício da CCJ, com apenas uma emenda de relator que troca o inciso 12 e 11, não alterando o conteúdo, porém fazendo um novo ordenamento. Também, no nosso parecer, colaborando integralmente com o que foi definido no parecer da CCJ. O parecer, senhor presidente.
Em discussão, o parecer da senhora relatora. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando, os que votarem não estarão rejeitando.